Bom, quero agradecer a presença de vocês, né? Uma felicidade ter o Paulo Jorge e ter o nosso Éder, algo maravilhoso, né? Só a pandemia poderia nos fazer estar aqui juntinho, né? Um do outro. A gente, é que é tão difícil, às vezes, a gente, quando está na casa espírita, com as tarefas normais da gente, num dia como hoje, né? E hoje não, então nós estamos aqui juntos e eu agradeço muito a vocês, para mim é um grande prazer. Espero que a gente esteja sempre em contato, né? Agora com um pouco mais, talvez, de disposição de tempo, né? Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, não é todo mundo, mas alguns, né? Então, nós vamos iniciar nosso papo hoje. Eu gostaria de pedir ao Éder que ele fizesse apenas uma precezinha simples, para a gente poder dar início, tá bom? Ok. Vamos elevando, né, os nossos pensamentos a Jesus, o amigo de todas as horas, o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estaria, Senhor. E hoje nos encontramos aqui, e o número maior entre encarnados e desencarnados. Ampara-nos, Senhor, inspire-nos, e que possamos, Senhor Jesus, levar a tua mensagem através desse bate-papo fraterno entre amigos, reflexionando, Senhor, refletindo sobre o nosso movimento espírita, sobre as nossas instituições espíritas, nesse período de provação do planeta Terra e após essa provação. Ampare a nossa família, ampare todos aqueles, Senhor, que estão em sofrimento e que os teus mensageiros espirituais possam levar o consolo, o ânimo, para que toda a humanidade supere esse período de transição planetária. Muita paz e que assim seja. Eu estou sem ouvir, Francisco. Francisco, seu microfone está fechado. Está mutado. Isso. Aí você repete, por gentileza. É, que eu tirei para não incomodar na sua prece, né? Esqueci de retornar. Como eu estava falando, ou melhor, vocês não ouviram, mas eu comecei a falar, nosso encontro é bem informal, é um encontro onde aqui não está o Francisco para comandar, para dizer, não, todos nós fazermos essa live, né? Levando àqueles que nos honram com audiência a nossa opinião pessoal, né, o conjunto. Eu acho que todos nós temos mais ou menos a mesma ideia, o mesmo pensamento da nossa situação atual. Então, eu gostaria de dizer a vocês da alegria, e vamos começar nosso papo, né? O que vocês acham que esse momento que nós estamos passando, né, na pandemia, cada um na sua casa, com os problemas que nós temos que resolver depois, quando voltarmos à casa espírita, sobre como dividir, né, os estudos, a quantidade de pessoas, aquela coisa toda. Eu gostaria, por isso, esse encontro, gostaria de saber, começando com o nosso Paulo Jorge, que é de um centro espírita tão grande, né? Paulo, como estão, assim, o planejamento de vocês para o retorno pós a pandemia, por favor? Paulo está sem som, hein? Fechei também para não atrapalhar, vamos retomando. Essa pandemia foi um transtorno muito grande, está sendo um transtorno enorme, mas agora a gente já está mais acomodado à situação. Quem vai reger a volta não serão nem as casas espíritas, porque a legislação de cada município ela é responsável por gerenciar se pode abrir, os horários que podem abrir, se podem, os intervalos entre as cadeiras, e a gente fica assim à mercê
das instituições oficiais, prefeituras e os órgãos associados a ela, né? Agora, a própria casa, nossa casa, ela tem uns companheiros. Hoje eu não faço mais parte da diretoria, já fiz, cuidei do departamento, enfim, eu chupava cana e assoviava. Hoje em dia ainda continuo chupando muita cana, vai assoviar, né? Mas eu participo, são todos amigos. Nossa casa é enorme, grande mesmo, antiga, 96 anos, 97. E com isso, o tamanho da casa também gera problemas grandes. Você sabe disso, que a sua casa também é uma casa muito grande, né? A casa espírita do Éder é pequena, mas Éder tem aquela coordenação do céu da região dele, que também é algo que lida com muitas pessoas. E quando nós colocamos muitas variáveis num problema só, é muito mais difícil gerenciar. Então, de início, foi realmente opiniões diversas, e a diversidade de opiniões é sempre válida, né? A gente não vai brigar, sair no papo, etc. e tal, nós somos pessoas civilizadas, mas nós temos que divergir umas das outras, porque as soluções só saem das diversidades, né? O que o americano chama de brainstorm, né? Que é a tempestade de ideias, as várias ideias, a gente consegue achar o melhor caminho. A casa conseguiu achar o melhor caminho. A Djanira, nossa presidente atual, é uma pessoa muito bem centrada, né? Então, ela está sendo muito bem conduzido. Existe lá um plantão para as pessoas, para não parar com a assistência, né? Aqueles que precisam da sacola fraterna, precisam a gente lá tem uma assistência enorme, 100 famílias cadastradas, mas tantas gestantes, fora isso, os não oficializados. Enfim, para manter essa estrutura, precisamos contar ali com os mais jovens, ficaram lá revezando, tem uma escala que ficam e entregam no portão essas sacolas, e continua também a parte de arrecadação, mas, enfim, esse problema todo mostra para todos nós que nós não podemos ficar apartados da tecnologia, apartados das soluções que ramificações religiosas, outras, já dominam há muito tempo, e nós estávamos lá para trás por puro preconceito, ranço mesmo de alguns colegas nossos que acham que a gente ainda tem que fazer a coisa aos moldes que Jesus fazia, subir no morro, gritar para meia dúzia de pessoas e tal, e se comunicar e aquilo ali propagar. Hoje, a coisa está muito diferente. Já há muito tempo, mas essa problemática veio mostrar, ainda que na marra, em algumas vezes, assim meio forçosamente, que nós temos que estar na vanguarda também, porque dor de cabeça, meu amigo, não dá uma vez só. Isso que estamos passando agora é uma situação danosa, mas de toda situação nós podemos extrair lições. E as lições desta feita, elas certamente vão persistir. Vai ter um legado positivo aí. Passo a palavra a você. Ok, Paulo, que bom. Então vamos ouvir sobre o mesmo tema, o nosso Éder, né? O Paulo Jorge colocou aí a posição, né, da casa dele, com a UMEN também. Estamos mais ou menos com a mesma opinião. Vamos ouvir agora o nosso Éder. Por favor, Éder. Ok, meus irmãos. Então, eu vejo muito, né, a OMS, basicamente, se não me falha a memória, no dia 11 de março, ela declara a pandemia mundial, né? O Brasil, ele declara no fim de semana, no dia 15 de março, né, o Ministério da Saúde declara a pandemia no Brasil, e no dia 18 de março, que seria a primeira palestra pública na SEAC na pandemia, a gente já fez a primeira palestra pública online. Já fizemos uma live. Então, a nossa instituição, da qual fazemos parte, né, ela se preocupou, né, desde o início,
né? Até porque, assim como o Trabalhadores de Jesus em Cabo Frio, guardadas as devidas proporções de tamanho, de recursos, né? A SEAC ela já vinha fazendo transmissões ao vivo das suas palestras públicas no Facebook, numa rede social. Então, para nós, né, essa transição, né, ela foi de uma forma bem natural, né? Só não havia mais a presença física na instituição, mas as atividades da casa continuaram acontecendo, com exceção da evangelização, de forma virtual. Então, naquela mesma semana, né, quando nós iniciamos a palestra pública via rede social, já vínhamos fazendo, e aí passamos a fazer de forma constante, a nossa presidente, a Josefa, né, ela instituiu, né, um estudo diário através do WhatsApp, também como forma, né, de manter os frequentadores da casa conectados à casa, mesmo sem estarem presencialmente na casa, né? Então, desse estudo, né, nós criamos o Recanto de Paz. Começou como o recanto doutrinário e depois migrou para o Recanto de Paz. Agora, os prejuízos desse período de pandemia, do ponto de vista material para casa, foram grandes, né? Porque nós temos, né, um público expressivo de pessoas com mais de 60 anos. Então, devido ao isolamento social e à falta de familiaridade tecnológica desse grupo, desse público-alvo que frequenta a nossa instituição, infelizmente, a nossa forma de aproximação com eles foi através do telefone. Né? Porque não sabem utilizar rede social, não sabem utilizar mensageiros, então prejudicou muito. E também a nossa evangelização, ou seja, os dois grupos de risco imediato da pandemia, que eram as crianças, né, não pela contaminação nas crianças, mas elas passarem o vírus para os mais velhos nas casas delas e contaminarem também os tarefeiros da SEAC, né, os evangelizadores da SEAC, e esse grupo de idosos. Então, a nossa preocupação que vem sendo feita é contatos telefônicos com esses dois públicos, né? E nós já temos frequentadores idosos em que os filhos estão colocando, né, no YouTube, porque as nossas palestras hoje elas são feitas com transmissão ao vivo no YouTube. Nós saímos do Facebook da transmissão devido a problemas técnicos recorrentes com o Facebook, lentidão, travamentos na rede social. Nós achamos por bem utilizar o YouTube e está tendo um bom alcance. Então, eu noto, respondendo à sua pergunta, né, e até baseado nas considerações do próprio Paulo, né, que eu noto que a casa espírita ela vai se transformar numa casa espírita híbrida. Né, isso já é a realidade. Então, nós vamos ter, assim que acabar essa pandemia, nós vamos ter que manter as atividades virtuais. Algumas atividades virtuais vão permanecer em atividade e outras atividades serão feitas de forma presencial. Essa realidade, né, da casa espírita híbrida, ela veio para ficar. Tá? Como o Paulo falou, comentou também, existe, né, um tabu tecnológico, né? Existe uma resistência às questões da tecnologia, porque essas questões da tecnologia, elas envolvem a comunicação social espírita, que infelizmente não é valorizada. Comunicação social sempre foi o calcanhar de Aquiles do movimento espírita, pelo menos na nossa região. Do 37º seu, e inclusive eu abro mais, no Reunir 9, tá? Porque é uma área pouco valorizada. Então, nós também, enquanto representantes do Conselho Espírita de São Gonçalo, nós observamos, tá, que nesse período de pandemia, pouquíssimas casas se adaptaram às questões tecnológicas, tá? No universo de 26 casas espíritas de São Gonçalo, adesas,
Porque sem adesão nós chegamos a 35, 36. Mas adesas ao CERJ, das 26 casas, nós tivemos conhecimento de apenas 4 casas espíritas mantendo atividades virtuais nesse período da pandemia. A maioria fechou simplesmente, e algumas ainda, né, agora com decretos municipais, 2 casas espíritas em São Gonçalo reabriram, né, seguindo todos os protocolos que a Prefeitura de São Gonçalo impôs no decreto 142 de 2020. Então, essas casas assumiram a responsabilidade, são 2 casas grandes que tem em São Gonçalo, e assumiram a responsabilidade de reabertura, mas a maioria, amigo Francisco, amigo Paulo, não se adequou, simplesmente fecharam as suas portas. Isso é preocupante, porque essa questão da casa espírita híbrida, ela veio para ficar. E quem não se adequar vai perder público, porque esse período também nos ensinou, né, como você frisou no início dos seus cumprimentos, né, que a pandemia está proporcionando esse tipo de reunião. Então, os próprios eventos espíritas, os congressos espíritas, poderão ser feitos de forma virtual. Nós vamos economizar em recursos, em hotel, despesas de passagens. O movimento espírita tem que se adequar a essa nova realidade. Então, na minha visão, né, o principal é esse lado virtual que vai permanecer mesmo após a pandemia. Muito bem, Éder. Acho perfeito sua explanação, realmente. Você sabe que o problema de tecnologia é um problema que veio causar um dano enorme a nós, particularmente, me incluo nesse grupo que você falou, né? Daqueles idosos que não sou avesso à tecnologia, muito pelo contrário, estou louco para aprender, mas não tínhamos até então essa escola no movimento espírita que dissesse, ou a amizade que você tem por aí, normalmente, você precisar de qualquer suporte para isso, para aquilo, porque essas ideias de que a doutrina espírita precisa sair não só do movimento espírita, da casa espírita em si, para o mundo, isso é antigo e eu defendo já da época dos blogs, quando o movimento de blogs nasceu. Muitos companheiros, como disse o Paulo Jorge, e vocês são avessos a essa coisa da doutrina espírita se expandir, eles brigavam, era uma luta. Eu entrei nessa época com vários colegas que também pensavam como eu, que a doutrina espírita não tinha mais espaço para ficar só no ambiente da casa espírita, ela tinha que sair como tem que sair sempre. Então, agora, o mundo espiritual escancarou as portas de quem quer, quem não quer, agora vai ter que ir. Se você não quer, não vai, mas outros vão. E o pior disso é que muitos desses que vão querer, né, levar a doutrina espírita, muitas das vezes, não têm o preparo que aqueles outros que são contra têm, né, conhecimento da doutrina, então vai levar de qualquer jeito. E não vai ter, na minha opinião, assim, um benefício tão bom quanto se todos nós que estudamos há muito tempo a doutrina espírita pudéssemos participar disso, mas que as casas espíritas não foram preparadas para ter equipes de pessoas capacitadas nessa área tecnológica. Eu sou um analfabeto nisso. Consegui fazer uma live aí, graças a alguém, um rapaz da Agenda Espírita Brasil, que eu participo, e, aliás, falar em Agenda Espírita Brasil, quero convidá-los para, em breve, a gente vai fazer live pela Agenda Espírita Brasil, com uma audiência espetacular, né? Então, não tivemos esse preparo, o pessoal da minha época, da minha idade, não teve, por mais que eu queira. Já o Éder Freire já veio com alguma coisa, um trabalho que para ele é simples. Então, até para fazer uma live dessa, a pessoa tem que fazer, Francisco, primeiro, você tem e-mail do Google? Tem. Então, abre lá,
Está aqui, está vendo aquilo, está vendo aquilo, fica ali. Não, no meu não apareceu isso. Então é isso, não tem quem faça isso. Então esse é o medo de todos aqueles que não aceitam ou então não participam. A maioria é por isso, é por desconhecimento, porque não tem ninguém, na verdade é essa, nas casas espíritas, ou preparadas ou dispostas a fazer isso. Quem dera que eu tivesse, eu gostaria de, olha, vamos ficar um domingo inteiro ou 2 domingos, vamos fazer isso, não é assim, não, está errado, como o rapaz fez comigo. Né? Disse, não, Francisco, não é assim. Olha aí do teu lado direito. Quer dizer, porque é fácil para quem trabalha em qualquer ramo dizer, não é assim, assado, porque conhece. No meu ramo de trabalho, eu conheço, então vou falar a pessoa, não, mas como é que é, Francisco? Não, é assim, é rapidinho para mim, não para aquele que está lá do outro lado. Então, eu acho que a gente precisa preparar também, não só eu, por exemplo, que tenho essas ideias, não cobro de muita gente que eu sei que não tem, porque eles, como eu, se veem de mãos amarradas nessa área, de desconhecer tecnologia. Né? A nossa tecnologia chegou para nós com o WhatsApp, né? O celular, aí veio o WhatsApp, tanto é que muitas pessoas não querem nem ter Facebook, porque não sabe como faz, acontece. Então é isso, falta, na minha opinião também, não só o querer, mas, acima de tudo, o colocar-se à disposição em cada casa pessoas que tenham esse conhecimento e estejam dispostas a passar. Porque o meio espírita tem muito, acho eu, e vem defendendo essa tese, não estou dizendo que você posso estar errado, não sou dono da verdade, mas tem muito disso. Aquele que sabe, procura, sabe, não sei, não é esconder, mas procura se manter longe, porque vai falar, eu não vai compreender, mas a gente só compreende nessa luta, né, de aprender. Então, eu gostaria muito que as casas espíritas tivessem, planejassem, né, esse tipo de coisa, não para dizer que o outro não quer mais saber disso, não quer saber, não é só porque não quer saber, é porque já sabe que não vai entender, sabe a dificuldade que tem para compreender coisas simples, para quem conhece, né? E aí o cara fica, sabe, assim, como eu. Quantas vezes quis fazer uma live? Fazer como? Eu não sei fazer. Quantas vezes desejei fazer um site espírita? Site, eu não sei. Então, como depois dessa pandemia, agora eu vi que eu vou ter que correr atrás aí, se há cursos, também fazer isso. Mas nós não temos essa vivência, né? Nós não temos esse aprendizado, não dispomos de pessoas dispostas a isso. Tá? Uma opinião pessoal minha, né? Estou falando por mim. E conheço muitos outros também que falam exatamente isso para mim, eu concordo, eu também estou nessa situação. Então, é hora das casas espíritas começar a investir também em jovens que aprendem rápido para formarem multiplicadores e começarem a desenvolver. O seu fulano é difícil, mas vamos lá, eu vou lá, você tem paciência, eu vou com o senhor, passo um dia, tá? Mas, com certeza, muita gente quer aprender, mas não tem recursos, não tem com quem aprender, com quem colocar toda a sua ignorância nessa área, né, para a pessoa ter paciência de ensinar a alguém que não sabe mexer. Eu sei porque quando eu fui falar para a minha esposa o WhatsApp tudo, falava rapidinho, eu falava, não, mas como é que é? E aonde que acha isso? É uma coisa simples para quem faz, extremamente complicada para quem não sabe. Então, lanço essa ideia. Não vamos só cobrar de quem não sabe, de quem não quer, vamos ofertar recursos, possibilidades. Passo a bola a vocês, se alguém quiser completar alguma coisa em cima disso aí que eu falei. Gostaria de falar, veja você que a nossa casa, ela está também no ramo aí de cibernético há bastante tempo. Né? Talvez tenha sido uma das pioneiras. Ainda digo mais, talvez tenha estado até à frente da CERJ ou paralelamente. Olha, sou testemunha disso e parabenizo vocês, sinceramente. Mas deixa eu te contar a pequena via crucis. Pode interferir, assim, ao longo da minha fala, que até é bom porque vai
vai enriquecendo e direcionando, tá? Nossa, na realidade, a gente está aqui num bate-papo, né? Mas para a gente sair daqui com ideias sólidas, coisa mais objetiva. Bom, na época, eu sou de Cabo Frio, fui para o Rio para estudar e tal, fiquei por lá, casei, tive filho, papapá, a vida foi se fazendo em Niterói, morei em Santa Rosa há muito tempo, morei em São Gonçalo, primeiramente, foi em Santa Rosa. Passei a frequentar o Leôncio Albuquerque, na época tudo assim, manual, né? Eu me formei em informática, sou analista de sistemas, me formei em 93, trabalhei no ramo, tive empresa na área. Então, quando eu vim para cá, para Cabo Frio, em 99, mas em 2000 eu ingressei no Trabalhadores de Jesus, comecei a frequentar mais. Seu Beto, não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Éder, acho que conheceu o seu Beto, não conheceu? O presidente antigo, Éder? Quando eu Conheci. Eu que levei o Éder fazer palestra lá. Foi. O seu Beto, né? Lembro. Então, o seu Beto era uma pessoa muito conservadora, Francisco. Do jeito que talvez seja a sua casa. A de Éder não já nasceu mais recentemente, né? Uma casa que já nasceu na era da informática, mas as casas mais antigas, elas nasceram numa era do papelzinho, na era da paginazinha lida em público, né? Que tinha que ler, não tinha, aí às vezes distribuía a página para facilitar o acompanhamento do público. Quando começaram a colocar os retroprojetores, né? Aqueles em que projetar folhinha de papel de transparência, já teve muita gente torcendo o nariz. Muita gente que não queria, porque queria que ficasse daquele jeito, que era mais aconchegante, você abraça mais e tal. O Trabalhador de Jesus era igualzinho. Seu Beto é uma pessoa boníssima, boníssima. Mas como a casa começou a crescer justamente com ele, né, começaram a surgir variáveis novas. Começaram a surgir, por exemplo, novelas com temáticas espiritualistas. Então, isso tudo vai incendiando o ambiente, né? E às vezes você não quer que o povo pegue rápido, como Jesus disse, não quer incendiar, mas devagarinho. Porque as coisas, quando vêm de turbilhão, elas são mais difíceis de você lidar. Então, eu trabalhava na área, tinha feito vários sites para empresas, e queria, naturalmente, toda vez que a gente chega no local, você quer dar o melhor de si para ajudar o local. E eu vivia atrás de seu Pedro, tentando convencê-lo a botar um site na internet. Poxa, vamos botar um site aqui na internet, porque isso facilita. Ah, não, porque o tema que tem ali, as palestras dali... Não, isso antes, quando eu botar o site. Não vai facilitar, não, isso vai me dar uma dor de cabeça danada. Eu pensei, vou entrar. Aí havia um mito de que a internet era uma porta para a entrada de coisas alheias, digamos, invasões, levando coisas estranhas à doutrina, e até hoje é isso. Mas lógico que a gente tem que lidar sempre com a segurança. Isso é que eu acho mais importante. Éder citou agora no Facebook, o Francisco também, e a gente vê assim, você abre uma porta nova e você está sujeito a reações das pessoas completamente inesperadas, né? Então, você também não vai colocar ali alguma coisa extremamente polêmica, a não ser que seja dentro da doutrina, porque mesmo dentro da doutrina, de vez em quando, a gente é obrigado a afrontar alguns colegas nossos com posições que Kardec já defendia lá atrás, e que hoje em dia, graças ao modismo também, e essa falta de filtro que o Francisco tanto chamou a atenção, pessoas que não estudam estarem formando opiniões, né? Induzindo outros irmãos, é uma coisa que as federativas têm que ter o olho aberto para isso, né? Bom, enfim, seu Beto não queria de jeito nenhum por conta disso. Aí, um belo dia, eu fui falar com ele de novo, já pela enésima vez, e seu Beto virou, né, para mim, na frente de todo mundo, Paulo, por que me persegues?
Seu merda não está perseguindo, não. Até que ele aceitou. E em 2001 ou 2002, se não me engano, nós inauguramos lá o nosso site, com tecnologia que, para a época, era moderníssima, né? Aquela página só de web, não existia celular, as páginas adaptáveis, né? Eram dificilmente... Não existia, simplesmente não existia, para coisa era feita para computador, e nós estávamos ali com a nossa programação toda online. Quando entrou, na época fui logo ao departamento de doutrina, foi criado um departamento de informática. Que não eu lembro. Né? Eu lembro desse site, lembro desse departamento. Você era o diretor. Era o diretor. E foi uma coisa assim diferente, porque nenhuma casa tinha departamento de informática. Não existia. Né? Paralelamente ao departamento de informática, eu fui também diretor de doutrina. Departamento de doutrina. E então, nessa época, e aí que eu tive que arrumar brigas e mais brigas, porque, olha só, amigos, a nossa programação tinha que mudar. A gente já não estava mais, Francisco, fazendo programa para os colegas de Cabo Frio, o colega ali da Praia do Siqueiro, do Cristóvão, sei lá, da Ogiva. A gente não estava mais se dirigindo a esse público. Olha só que coisa interessante para a gente pensar em casa, para a gente ficar matutando. Um simples endereço. O nosso endereço, que antigamente a gente dizia, a gente falava assim, vai lá no Trabalhador de Jesus. E nas cidades de interior, ainda é assim, fica onde? Fica ali depois do segundo sinal, depois da casa do Bíblia, não sei o quê, você passa ali, tem um primeiro sinal, que a gente não chama nem de semáforo, chama de sinal, quebra a direita, quebra a esquerda, que não tem que quebrar nada, é só seguir reto até o último sinal, e pronto, está no Trabalhador de Jesus. Isso já não tem. O próprio endereço, rua, número, já não servia. O próprio telefone já não servia. O próprio telefone você já tinha que botar o DDD, depois o BDI, né? Porque você está falando para o mundo, você não está mais falando para uma micro-região. São mudanças que na cabeça, Francisco, de uma pessoa que está na direção de uma casa espírita, de uma entidade, não só espírita, religiosa ou qualquer entidade. Isso aí é uma coisa para a pessoa digerir, assimilar, é complicado. Ele só consegue ver a vantagem depois que ele galga aquele degrau. Aí ele vê que poderia, além daquilo, ainda ter outra coisa. Aí veja você mesmo o seu caso. Eu tiro o chapéu para você, Francisco, porque você foi um pioneiro nos blogs. Pioneiro. Né? Francisco Rebouças ficou conhecido. É verdade. Eu li o blog dele, acompanhava. Até você que divulgou para mim. Eu acompanhava. Então, com matérias excelentes, entrevista, até eu tive a oportunidade de ligar na época. Uhum. Né? E eu achei aquilo ali fora do comum. Mas você hoje só vê a necessidade de um site porque você galgou o degrau do blog. Hoje você vê a necessidade de uma videoconferência porque você viu que, às vezes, a entrevista falada, perguntas, isso aí já não atendia, porque o volume de informações é grande e a gama de pessoas que a gente atende hoje, que a gente abraça, é grande também. Então, isso na cabeça dos nossos dirigentes é muito difícil de você trabalhar. Eu trabalho com análise de sistemas. E veja você, as pessoas chegam assim, eu queria informatizar a minha empresa. E você chega na empresa do cara e a pessoa está interessada que alguma máquina lhe cuspa um papel miraculoso, que aquele papel tenha sintetizadas todas as informações que ele precisa. Ele não quer saber se o fluxo de informação dentro da empresa dele, as linhas, as vias de informação. Você é da área de administração, Francisco? Né? Então, as vias, não existem só as vias formais. Da área de administração, Paulo.
Que bom. Então, está falando entre pessoas que conhecem do que está falando. Não existem somente as linhas formais dentro de uma empresa, né? Aquela hierarquia básica. Isso já é coisa na época de Henry Ford, lá para trás, né? De Fayol, Taylor, né? Isso ficou no passado. Porque as linhas hoje são informais. E são informais por quê? Cada vez mais. Meu filho está aqui, ó, no celular. Hoje em dia as coisas ocorrem, antes do patrão saber, a coisa já rodou a empresa inteira. Então, ainda, hoje, um porteiro pode muito bem derrubar todo um fluxo de informação dentro da empresa e aquele papelzinho mágico que o dono da empresa estava esperando sair, aquele papelzinho veio todo deformado, veio todo complicado. Por trás daquilo ali tem um trabalho de gestão de pessoas, de convencimento, um trabalho de programação de ideias, né? Porque é verdade, a gente trabalha com a cabeça das pessoas, mais do que trabalha com as máquinas. E a parte mais difícil de todo o processo é trabalhar as cabeças. Eu acho, Francisco, que essa sua preocupação de trabalhar cabeças é fantástica. Nós temos que hoje fazer ver isso aos dirigentes das casas espíritas. Éder, um trabalho maior, talvez, porque você está hoje numa gestão lá da sua regional espírita, do seu de lá, né? E do Reunir também, né? O seu de São Gonçalo tem grande influência no Reunir, que engloba a região inteira lá. Trabalhar a cabeça dessas pessoas que não conseguiram abrir suas portas. Por que não conseguiram? Será que foi falta de alguém para instruir? Ou será que eles não deram oportunidade também desse alguém se manifestar? E tem isso, viu, Francisco? Olha, eu já falei demais, mas eu gostaria de, numa segunda oportunidade, falar das maneiras que a gente pode divulgar isso. Deixa que vocês falarem um pouco, depois na minha outra colocação eu falo, porque aqui nós tentamos implementar de várias maneiras, e eu vejo colegas de outros estados fazendo também soluções parecidas, mas de modo um pouquinho diferente do nosso, e é importante que as casas estejam preparadas para avaliarem essas soluções e extraírem escolherem o melhor caminho. Então, deixo com vocês, e no final eu falo, inclusive tem as minhas participações lá no Movimento Espírita de São Gonçalo, eu gostaria de externar aqui e colocar as possibilidades que alguns gestores veem e outros não. Assim, eu vou falar como Éder, né, vice-presidente de Casa Espírita, e como Éder, representante do CERJ em São Gonçalo, né? São duas linhas, até respondendo o que o Francisco questionou, né, a opinião pessoal dele, e também ratificando algumas coisas que o Paulo também comentou. Enquanto Éder, trabalhador espírita, desde que nós participávamos do Centro Espírita Caminho da Luz, em São Gonçalo, lá do nosso querido Jorge Cardoso, né, nós criamos o primeiro site de mocidades espíritas no ano de 2002. Foi inédito, ninguém tinha criado o site, nós já havíamos criado um site em 2002 chamado Mocidade Ceacal. Era um site feito em front page, né? E a gente fazia animações e ali a gente centralizava as notícias da mocidade, e depois esse site ele acabou se tornando um site da instituição. Começou com um departamento e depois migrou para a instituição toda, né? A SEAC foi fundada em 2005. Em 2007, nós criamos o site da SEAC. Ou seja, nós já estamos com esse site no ar há 13 anos. A instituição tem 15. Então, houve essa preocupação imediata, né, já com a experiência da casa anterior, de se colocar as atividades institucionais à disposição do público. E quantas pessoas chegaram até a instituição, até o CEACAL, até a SEAC, né, através da internet, em buscas no Google, né, chegaram até a nossa instituição, né? Então, a importância de se manter a divulgação das atividades no formato virtual, isso é muito importante.
né? Eu parabenizo os trabalhadores, porque eu conheci o Jorge nessa época, que ele era diretor de informática, conhecia aquele site, havia um esforço muito grande das transmissões, né? Gravações locais, inclusive, não era nem transmitidos ainda, mas já havia uma preocupação em gravar DVDs, em gravar CDs daquelas palestras. Eu peguei essa época, né? Quer dizer, eu acho que eu já tenho quase 10 anos ali de atividades anuais no Trabalhadores. Quando sou convidado, vou com muito carinho, com muito prazer, né? Lá em Cabo Frio, né? Com os meus amigos aí, Paulo Rose e pessoal do Trabalhadores. Enquanto representante do SERJ em São Gonçalo, de uma área do SERJ, do Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo, Francisco, eu tenho a dizer que a nossa federativa está de parabéns, porque desde o início da pandemia, o SERJ se disponibilizou ao treinamento das instituições espíritas, tá? A gente tem que dar aí as palmas, bater palmas para o SERJ, porque desde o início o SERJ mobilizou uma equipe, estudou ferramentas como essa que nós estamos utilizando, como a ferramenta Zoom, né? Como se faz lives, tá? Fez uma capacitação com 2 representantes de cada CEU, da sua região, tá? De cada região. Eu participei de uma capacitação com o nosso querido André, lá do SERJ, tá? E nós, enquanto CEU de São Gonçalo, trouxemos todas essas informações, qualificamos mais de um facilitador para que as casas espíritas pudessem, como o amigo falou, ter esse apoio institucional para o treinamento de suas equipes para a transmissão online, tá? Nesse período todo de 5 meses, tá? Apenas 2 casas espíritas recorreram ao conselho buscando esse apoio. Então, eu ratifico o que o Paulo Jorge contou aí também, que muitos dirigentes não têm interesse, tá? Porque desde o início, o CEU de São Gonçalo se disponibilizou a auxiliar as casas espíritas, quer seja com treinamentos, com vídeos, tá? Inclusive, o nosso mês espírita vai ser todo virtual, tá? Eu já divulguei cartazes, vou divulgar novamente. Começa agora, todos os domingos de setembro, de forma virtual, com transmissão simultânea no YouTube, sala do Zoom com transmissão no YouTube. Então, essa capacitação, ela foi oferecida. E aí a gente entra naquela questão também do tabu, né? Que tem uma resistência de muitas casas espíritas à tecnologia. Foi comentado também da questão dos jovens. Eu tenho que, enquanto ainda, né, não tenho mais cabelos, né, mas ainda me considero um homem jovem, né, espírito jovem, homem jovem, então eu também tenho uma reflexão a fazer em relação a isso. Tá? A gente fica vendo muitas celebridades, se podemos chamar assim, no movimento espírita, aqueles palestrantes que têm seguidores, né? A pessoa não segue Kardec, mas quer seguir palestrante, né? Não conhece as obras fundamentais, mas conhece de cor salteado que esses palestrantes falam. A opinião, o espiritismo, a moda de fulano de tal. Em vez de recorrer ao estudo sistematizado, à codificação. É a minha crítica, a opinião pessoal do Éder. Eu já assisti várias palestras e quando se fala da juventude na casa espírita, das questões de evasão do jovem da casa espírita, é sempre aquele disco arranhado, né? Porque o jovem não dá oportunidade para o jovem, porque o jovem é subutilizado dentro da casa espírita, porque se o jovem não tem poder de voz, poder de fala. Eu concordo em parte com essa argumentação, porque eu fui evangelizador de mocidade, juventude, tá? Durante quase 25 anos, como evangelizador de turmas de juventude. Então, eu tenho condições de falar do que eu vi. Eu acompanhei jovens dos 12 até os 25, 26 anos de idade. E todas as instituições em que eu fiz parte, em que nós demos oportunidade a esses jovens, nós demos oportunidades de trabalho, nós demos voz
a esses jovens, tá? E a maioria não abraçou a causa, a maioria não queria comprometimento com a tarefa. Porque é muito fácil, e a gente fala muito do oba-oba, né? Vamos, olha, você quer abrir uma rede social? Vamos abrir, então, um Instagram para a instituição? Vamos abrir um Instagram para a instituição, ok. Quem gostaria de se responsabilizar pelas atualizações e os critérios, né, de divulgação são esses? Eu quero, eu faço. Aí você vai e entrega a ferramenta na mão de um jovem, né? Aí começa muito bem. Depois, aquilo ali vai se perdendo, aquele fogo de palha, ele cessa e a tarefa é abandonada. Vamos valorizar o jovem, vamos botar esse jovem na comunicação social da instituição, ou da região, né, do conselho, vamos botar um jovem ali nessa área, e o que a gente observa? Não se faz nada, não se avança, não se materializa nenhuma ideia. E aí, volta para quem? Para quem tem compromisso com a tarefa. Aí, entre aspas, os velhos que têm um comprometimento pegam essa tarefa. Né? Eu jogo até para o Paulo Jorge também em relação a isso. Poxa, o centro que ele pertence tem uma cidade muito grande, mas quem é que estava à frente? Era o Paulo Jorge, que estava atualizando o site, atualizando as redes sociais. É o Francisco Rebouças com blog. É o Éder mantendo 5 redes sociais atualizadas, mantendo o site do Conselho Espírita de São Gonçalo atualizado. Ué, mas e as oportunidades? As oportunidades são dadas. Mas aqueles que não têm compromisso com a tarefa não vão abraçar, meus amigos. Não vão abraçar. Assim como o Conselho de São Gonçalo se colocou à disposição para treinamentos, capacitações, todo o material está no site do Conselho, está lá todo o material desde o início da pandemia. Como que faz uma live, tá, Francisco? Eu te mando os links para você ver. E se o amigo tiver dúvidas, pode recorrer a mim. Pode recorrer ao Paulo Jorge também. Mas está lá, ó. Olha, está lá. Tutoriais de utilização do Zoom, tutoriais de várias ferramentas, todo o material do CERJ, nós replicamos no site do Conselho Espírita de São Gonçalo. E apenas 2, no máximo 3 casas recorreram ao Conselho para fazer. Tanto é que a SEAC foi a pioneira no Movimento Espírita de São Gonçalo em divulgar as suas atividades e migrar rapidamente para a plataforma digital. Mas nós oferecemos apoio, entendeu? Então, também eu acho que falta, né, ali, existe uma resistência grande e falta boa vontade também, querer aprender. E falta material humano também. E a gente também não pode esquecer das questões de conectividade. São Gonçalo é um município muito grande, é um município pobre. Então, existem muitos problemas de infraestrutura também. Então, muitas casas espíritas estão localizadas em regiões que não têm atendimento adequado de infraestrutura, os seus participantes não têm recursos para manter essas atividades. Então, a gente também tem que entender, né, que existem dificuldades aí, mas uma live no Facebook é possível se fazer com um celular, independente do número de assinantes. Né? Então, a gente também tem que pensar em outras formas. Vamos fazer uma live, uma reunião com poucos membros no WhatsApp. O WhatsApp hoje permite 8 pessoas fazendo uma chamada de vídeo. Então, e sem cobrar do plano. Hoje, várias operadoras dão ali a utilização do WhatsApp e do Facebook de forma gratuita, sem impactar no plano de dados dos usuários. Então, as pessoas, as casas também podem se adequar e criar pequenas reuniões com 8 participantes, utilizando o mensageiro, porque qualquer pessoa hoje tem um WhatsApp. O celular mais fraco tem um WhatsApp, tem um pré-pago com a conectividade. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Há formas, mas o Conselho de São Gonçalo, ele ficou à disposição de todos desde o início, há 5 meses atrás. Tá? Só para a gente deixar bem claro, né, que pelo menos em São Gonçalo não foi por falta de colaboração, não foi por falta de incentivo para as casas espíritas. Ok? Concordo plenamente, meu caro Éder. E, aliás, você e Paulo Jorge estão aí, não é bem à toa, não, porque vocês são daqueles que levam a doutrina espírita
ao mundo inteiro através dos sites. Você, de vez em quando, a gente vê aí os cartazes das palestras, né, lá do SEAC, os diversos, vamos dizer assim, acontecimentos lá do 37º Seu de São Gonçalo também. A gente toma, qualquer um pode tomar conhecimento, porque está aí no Facebook, está por aí afora, que vocês realmente colocam isso aí. Eu sou testemunha disso, eu vejo, recebo. Então, são duas pessoas que estão aqui por acaso, né? Aliás, eu tinha convidado mais 3 companheiros que na última hora não puderam comparecer por problemas que, de repente, apareceram, surgiram na hora. Estariam aqui conosco, de Minas, o Rogério Coelho, o nosso Ciro Meliante, que não pôde comparecer porque ele perdeu a mãe, né? Perdeu, não vou dizer, né? A mãe voltou. É o nosso querido Ciro, né? É isso? Um forte abraço a ele, a família, né? Isso. Nossos sentimentos, né? Mandar um abraço para ele, Ciro, não sei se ele está ouvindo a gente ou não, um abração carinhoso, que é uma pessoa tão querida nossa. Mas um outro companheiro lá de Minas também não pôde comparecer para estar aqui com a gente. Mas eu sou testemunha de que Paulo Jorge e você são pessoas que realmente fazem acontecer no mundo, na internet, as notícias do Centro Espírita, o SEAC, e lá o querido, né, CEPJ, que é uma casa querida realmente, não é porque aí você sabe disso, é uma casa muito querida. Eu sempre falo que quem vai ao CEPJ, volta. É verdade. Quem vai ao CEPJ, volta. Então, minha gente, nós vamos seguir aqui analisando ainda essa é uma problemática, essa conversa tão bonita de vocês, nossa, né? Queria saber, assim, na opinião de vocês, o que o dirigente, né, o dirigente da Casa Espírita, né, deve fazer em termos de mandatário da casa, tá? Para que essa situação da dificuldade da casa espírita, porque muitas casas espíritas não tem aparelho de televisão lá, outros não têm uma estrutura para alguém que tenha um bom conhecimento para fazer uma live, fazer um estudo. Não são todos aqueles que têm esse conhecimento, como eu falei, não têm conhecimento de como faz, enfim, tem uma série de problemas aí. Como dirigente poderia contribuir para minimizar esses problemas? Levando, por exemplo, um Éder Freire lá para dar uma orientação, para incentivar, falar o que é necessário. Seria uma saída, levar alguém que já faz isso para a sua distrito, para dar uma explicação, principalmente aqueles que queiram, porque também tem uma situação, o dirigente, às vezes, a maioria não quer. Isso é certo, a maioria. Mas uma grande parte que quer, não tem quem aceite fazer aquilo, e nem sempre ele pode fazer. Como eu, às vezes, eu sempre falo assim, é fácil a gente criar uma live, criar um estudo, criar uma coisa, e depois, quem vai fazer? Eu criei, vou continuar lá fazendo, ou vou criar e largar nas costas dos outros? O problema é esse. E para largar nas costas dos outros, você tem que ver nas costas de quem? Esse que você está largando nas costas dele, ele tem conhecimento de causa? Ele é uma pessoa confiável para levar adiante isso? Então, o dirigente também tem essa dificuldade, mesmo esse que quer. Ele não pode fazer e não tem na casa dele alguém com essa preparação, ou até se tem com essa preparação, não tem a boa vontade, não quer. Também a gente tem que pensar nisso. Então, o que um dirigente deveria, pelo menos, começar a fazer para modificar esse estado de coisa nessas casas espíritas que não tem nenhum programa de internet, ninguém ligado às lives, enfim, ao Facebook, essa situação. Como vocês acham que a gente poderia minimizar, que acabava de ser difícil, minimizar esse problema? Vamos começar com o nosso Paulo Jorge. Esse é um problema recorrente. É um problema de várias casas espíritas, no Brasil inteiro. Eu estive observando que não é só aqui, não. Estava vendo companheiros de outras federativas falando também de problemas bastante semelhantes ao nosso. O que Éder falou é uma verdade, a conectividade é um caso seríssimo.
Nós vemos hoje, nem as escolas conseguiram implementar programas online, eles que têm investimento regular, né, de órgãos oficiais, incentivos para isso, não conseguiram, quiçá as casas espíritas que trabalham praticamente com o pires na mão e ainda com agravantes que nós não recorremos a nenhuma forma ostensiva de arrecadação. Paulo, desculpa só um minuto. Até com problema de internet mesmo, para instalado, não tem, né? Não tem. Sim, não tem. Não tem, porque ou a rua não tem infraestrutura. Meu filho agora vai morar em São Gonçalo para concluir a faculdade, finalmente, e vi lá que as opções ali perto, nas imediações da Casa Espírita do Éder, da SEAC, ali naquelas imediações, mesmo as opções que você tem de internet não são tão amplas como a gente tem, por exemplo, aqui no centro de Cabo Frio ou no centro de Niterói, onde você mora, Francisco. Então, são vários pesos e várias medidas. Mas eu acho que o maior problema não reside aí. O maior problema reside exatamente na cabeça das pessoas, do dirigente, exatamente a questão que você propõe agora. Como resolver isso? Bom, muitas vezes o dirigente tem aquele famoso faz-tudo, o dono da casa espírita. Eu não sei se acontece na região de vocês, eu estou falando, porque a gente anda um pouquinho e a gente vê que tem casas que até naufragam ao final, quando desencarna aquele elemento-chave, porque não existem outros elementos preparados para assumirem. Mas, às vezes, a falta de preparo não é por conta de que não haja interessados, não haja pessoas empenhadas, é por conta mesmo de um certo... uma reserva de mercado, vamos dizer assim, que a pessoa com medo de perder espaço, eu não sei porquê, cada cabeça é um universo, né? Ele se mantém no controle geral, tudo na mão. Basicamente, talvez o que acontecesse com o seu Beto aqui, tudo tinha que passar por ele. E hoje em dia a casa ela tem que dar mais autonomia porque espalhou-se. Levar pessoas capacitadas, porque não se pode esperar soluções mágicas. Não se pode esperar que o Paulo Jorge, por exemplo, vá e faça um site para uma casa espírita X, deixa o site funcionando. Eu tentei, inclusive, fazer isso numa casa aqui próxima, de uma cidade próxima, e não foi porque, além de fazer o site, ainda queria que eu alimentasse o site, né? Que botasse as coisas no site. E a gente tem que alimentar a nós próprios primeiro, porque a sobrevivência do cidadão, né, a sobrevivência da família, a instituição familiar, não pode ser preterida por conta de outras atividades, sejam elas quais forem, porque o núcleo principal da vida do ser humano é a casa. A casa espírita, nossa família espiritual é infinitamente maior, mas atendendo essa encarnação ainda mais, essa nossa vida bastante carnal, bastante ligada ao ponto de nascimento, que é a carne, a reencarnação, nós somos obrigados a atender nossas necessidades básicas. Então, não sobra tempo para um elemento fazer que nem aquele cara do circo, rodar 1000 pratos ao mesmo tempo. Não dá. Mas dá para se fazer seminários, oficinas. Isso dá. Mas a gente não tem espaço, Francisco. Francisco, não sei se acontece por aí, mas por aqui é recorrente esse problema. Você chega numa casa espírita pela primeira vez, né? Você é convidado, vai lá, e você, naturalmente, né? A gente que fala em público, aqui nós três falamos, né? A gente procura saber alguma coisa da casa, o tipo de público, né? Aí você já chega na casa espírita, a pessoa já fala, meu filho, aqui é só evangelho, aqui a gente lida o evangelho de Jesus, aqui não sei o que, aí só se lida com o que todos lidam, como se você fosse lidar com uma questão tecnológica, lidar com uma questão científica. Muitas vezes esquecemos que o Espiritismo nasceu basicamente numa base científica. Depois que se desdobrou-se o lado religioso, né? O lado filosófico ainda antecedeu esse lado religioso, né? E as pessoas querem só evangelho. Aí tem aqueles egressos de outras religiões que vêm à casa, né? E se encantam com a forma do espírito abraçar e acolher.
Mas eles muitas vezes estudam o evangelho muito mais do que a gente, porque nas casas de origem deles, né, estranhas ao espiritismo, outras casas, eles tinham o hábito de estudar. Aí, quando você vai propor levar um seminário mais científico, Francisco, você não tem, os dirigentes da casa mesmo não têm apoio dos próprios colegas. E não querem, e não levam. É isso que eu tenho esperança que mude. Porque, às vezes, há elementos dispostos a ajudar, mas você não consegue. Por exemplo, eu tenho uma... Nós aqui, de vez em quando, nos aventuramos um pouquinho, sabe? Nós estávamos no departamento mediúnico, ainda faço parte de reunião mediúnica e tal, mas dirigi a reunião muito tempo, minha esposa também fazia parte, dirigiu, e nós tínhamos uma dificuldade. A nossa dificuldade era em fazer a tal estatística. Por que a casa queria estatística? A casa queria, porque o CERJ aventou essa possibilidade de fazer estatística, só que a casa, os dirigentes, nossos dirigentes, não sabiam muito bem precisar o que eles queriam, então fomos estudar e ver em que poderíamos ajudar. Né? Eu e um grupo, não fui eu somente, eu e um grupo. E vimos que poderíamos fazer uma simples planilha no Excel. Uma simples planilha que gerasse ali informações que não precisasse calcular. Sabe que o espírito geralmente não tem tempo, é afobado, né? Não tem as atividades dele, chegar lá, a prece, assistir a palestra e tal, as atividades da casa, e às vezes já sai para outra, porque a vida nos leva a isso, a vida moderna. E então, facilitamos fazendo essa planilha. Olha, eu tenho um seminário sobre os livros mais científicos da mediunidade, o mecanismo da mediunidade, os domínios da mediunidade e outros. Me pergunte onde eu fiz esse seminário. Lá em São Gonçalo foi o primeiro local que eu fiz, né? Éder pediu que fizesse. Lá eu apresentei essa planilha. Essa planilha, ela foi utilizada em diversas casas, onde eu apresento, as pessoas se encantam, porque eu fiz baseado nos tipos de comunicação, né? E o atendimento baseado num livro, numa síntese de um livro de Sueli Caldas Schubert, e ficou realmente sucinto, ficou enxutinho e fácil de operar. Fácil de operar. E o dirigente da reunião mediúnica, no final, bastava preencher umas 4, 5 linhas, 6 linhas. No final do ano, do mês ou do ano, ele tinha estatística com gráfico, com tudo, dos tipos de manifestação, da quantidade de psicografia, né, tipo de manifestação assim, por exemplo, quantos sofredores, quantos suicidas, né, quantos galhofeiros, enfim, a gente separou alguns tipos mais comuns de manifestações, né, e a estatística pronta. Aí você vê só, São Gonçalo, São Gonçalo utilizou, Éder utilizou, todo mundo gostou e tal. Fiz aqui em Cabo Frio também, fiz em Saquarema, apresentei a mesma planilha, que eu saiba, 3, 4 casas estavam utilizando. Aí, um companheiro do Espírito Santo, deixa eu ver se é Espírito Santo mesmo, para não ser infiel à informação, sim, da FEES, né, Federação Espírita do Espírito Santo, entrou em contato comigo porque ele viu uma matéria que eu tenho, que eu botei no meu site, Estatística na Reunião Mediúnica. Eu falo da necessidade da estatística e por que da estatística. Tá? Eu vou até botar o link aqui embaixo, né? A estatística na Reunião Mediúnica. Aí, para depois você, se quiser consultar, está nos comentários. Né? Ele vendo ali, leu a matéria que eu escrevi uma crônica e botei essa planilha no meio da matéria que eu escrevi, botei essa planilha, e ele me convidou para participar desse projeto no Espírito Santo, que lá eles estão empenhados em que as casas consigam utilizar recursos de informática. Veja só, eu estou aqui em Cabo Frio, eu estou aqui no Rio de Janeiro,
Eu apresentei isso para os meus confrades aqui, e precisou um companheiro do Espírito Santo me chamar. Né? Às vezes, Francisco, o recurso está ao lado. Na forma de um seminário, na forma de uma oficina, né? Na forma de uma conversa, até com os dirigentes somente, não precisa ser público, não. Pode ser coisas internas. Né? Nós conseguimos chegar a soluções que sejam adequadas para o maior número possível de casos. Mas Jesus já dizia, não se consegue ser profeta em sua terra, né? Sua terra. É mais fácil ser profeta na terra alheia do que na sua. É por aí que funciona a coisa, Francisco. Faltam olhos aos dirigentes. O dia que os dirigentes tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver, né, certamente eles olharão para o lado, para o colega, para um universitário que está na área, alguém que esteja ali e também empenhado com a doutrina, porque não adianta também você apresentar um recurso apartado. Né? Isso eu acho que não tem razão de ser. Um recurso que seja útil, porque tecnologia e tecnicismo nós temos aí aos montes, mas tem que ser uma coisa útil. Às vezes uma coisa de menor porte, mais enxutinha, é mais útil do que você botar uma coisa extremamente avançada e não conseguir andar com ela posteriormente. Né? Eu acho que é por aí. Outra coisa é o site. Você falou do site, deixa eu falar logo. Há um preconceito enorme contra site. Olha que eu estou te dizendo, estou abrindo aqui para falar talvez de uma frustração que eu tenha, porque Divaldo Franco tem site. Raul tem site, Zé Raul tem site, não tem cheiro. Né? Pegamos outras pessoas aí do Espiritismo e eles têm site. E eles são convidados, são pessoas prestigiadas. Éder citou isso aí anteriormente, das figuras que são seguidas, muitas vezes seguem a figura e não seguem a parte espírita, né? Realmente a codificação. Mas não é o caso. Estes são pessoas que falam coisas decentes, mas tem um monte de outros que, assim, de conteúdo duvidoso. Mas muitos me excluíram porque eu tenho um site. Eu tenho um site, aí... Não, Paulo Jorge não pode ter site, porque isso é vaidade. Você entra no meu site e vê o que eu tenho lá, se é coisa de vaidade. Né? Eu vou copiar o link e vou botar aqui também, para você ter aí. Né? Todos os recursos que eu tenho neste meu site, Francisco, são recursos gratuitos, exceto a hospedagem, porque eu pago a hospedagem. Tá? Todos os recursos para construir, de gráfico, de calendário, minha agenda, que é online, que ela logo já publica no Google e sozinha, faz tudo sozinho, isso é tudo recurso grátis que eu, com o conhecimento que eu tenho, usei para mim. E poderia muito bem usar com a casa espírita. Né? No nível, logicamente, de oficina, de seminário, nessa área de tecnologia. E na área também de segurança, porque muitas pessoas não sabem sequer o que é um domínio, o que é um e-mail, o que é um vírus, como se livrar dessas mensagens falsas, das invasões, coisas banais, coisas simples, coisas que a gente pode muito bem orientar e daí tirar proveito para a própria casa espírita. Mas depende do dirigente. Bom, Éder, com você agora, você viu, você não falou, agora Sim, Francisco, Paulo, né, os amigos que estão nos prestigiando, né, nessa tarde, eu vejo muito a questão da resistência, né? Não adianta só, quer dizer, o Éder vai lá e faz a implantação, né? E quem vai criar a manutenção, quem vai continuar colocando as notícias, as matérias, quer dizer, não adianta a pessoa ir lá fazer a capacitação se ela não tem um corpo dentro da própria instituição para cuidar disso. Né? A capacitação, você tem que ter um facilitador, alguém que vai replicar essa capacitação dentro da sua própria instituição. Então, hoje nós temos lá no Conselho o DEPART, que é o Departamento de Arte e Cultura Espírita, né? E esse departamento, ele foi treinado, então, as lives que o Conselho faz, né? Inclusive a reunião mensal
do Conselho Espírita de São Gonçalo, que é feita, né, desde o início da pandemia, de forma virtual, esse departamento ele está capacitado a fazer treinamentos com as instituições espíritas, né? Mas o grande desafio é ninguém recorre. Nós temos um site, tá, criado. A primeira pessoa que criou um site para o Conselho Espírita de São Gonçalo fui eu, tá? Em 2008, eu criei o primeiro site para o 37º SEU. Foi criado em 2008, tá? Depois nós mudamos, era feito em Joomla, um software livre, né? E depois eu me afastei, a minha gestão acabou, me afastei do conselho, e fiquei mais focado na minha instituição, a qual eu pertenço, e eles migraram dessa plataforma para o Webnode, uma outra plataforma, toda virtual, já é um pacote completo, tá? Pois bem, meus amigos, esse site, ele custa, em média, quase R$400 a sua hospedagem. Quem banca essa hospedagem é o Movimento Espírita de São Gonçalo, organizado, as casas espíritas que contribuem mensalmente com o caixa do Conselho. Pois bem, se nós fizermos um levantamento estatístico desse site, a maioria dos links é de fora de São Gonçalo, de outros estados vão lá e as próprias casas espíritas, o próprio movimento espírita não acessa o site de São Gonçalo, criado com recurso do próprio movimento espírita de São Gonçalo, com as informações atualizadas e disponíveis. Desde seminários que eu fiz, que Paulo Jorge fez para o movimento espírita de São Gonçalo, para o Reunir Novos, estão lá, depositados em acesso livre para qualquer pessoa chegar, até atas, pautas de reunião, tá? A gente deixa a transparência das atividades do Conselho, toda ela online, e as pessoas não acessam. Você pode acessar pelo celular. As próprias reuniões virtuais do Conselho, reuniões mensais, não dão mais do que 12 pessoas, uma média de 6 casas espíritas diferentes. Um município que tem a base de 35, 36, 26 adesas, 35, 36 que não, mais umas 10 que não são adesas. E mesmo com a facilidade, porque a reunião ela é transmitida numa sala Zoom, tá? E nós poderíamos fazer a transmissão simultânea pelo YouTube, com um link privado para que a pessoa pudesse, não há interesse também. Inclusive, há pessoas do próprio conselho que não participam da reunião online. Então, assim, o que o Paulo Jorge comentou, né, é difícil, porque por mais que nós tenhamos conhecimento, que nós criemos capacitações no movimento espírita para isso, há necessidade que o dirigente tenha também a boa vontade, né, de querer implantar isso. Porque se nós formos recorrer aos estudos da própria codificação, e nós vamos pegar as obras complementares à codificação, notadamente o livro Nosso Lar, que o amigo conhece muito bem, né, o Francisco falou sobre essa obra no Mês Espírita ano passado, nós vamos ver que lá no capítulo 3, na oração coletiva, fazendo uma antecipação tecnológica, nós vamos ver que já existia, e é citado por André Luiz, em 1944, a porta automática, com acesso digital, projetor multimídia, numa obra escrita, psicografada em 1944. No capítulo 3, a gente já vai ver isso. Vamos avançar nessa obra. No capítulo 5, se não me falha a memória, recebendo assistência, a gente tem a auscultação tomográfica, lá nas câmaras de retificação. Opa, tomógrafo, 1944. Nós vamos ver no capítulo 7 também a explicação de Lísias, né? Ele falando ali da arquitetura moderna, aqueles edifícios grandiosos, com uma arquitetura leve. A gente vai ver isso materializado aqui na Terra, nas obras de Oscar Niemeyer. Isso já é citado na obra de André Luiz. O Aeróbus, no capítulo 10, no Bosque das Águas, e a gente viu aí ano passado, o primeiro carro feito nos Estados Unidos, um carro voador.
Né? Então, o aeróbus, tem os ônibus espaciais, o aeróbus já foi citado em 1944. Capítulo 17, também a gente vai ver na casa de Lísias, né, um grande aparelho com as imagens da governadoria. Poderia ser o quê? Uma live, uma câmera de vigilância que as casas tinham, né, com a imagem da governadoria. Hoje a gente tem isso dentro dos nossos lares, nas ruas, né? E por último, aí nas notícias da Veneranda, uma chamada, né, das notícias da Veneranda, uma chamada de voz e vídeo. Então, assim, a própria doutrina espírita, ela já antecipou todas essas tecnologias. No filme, né, que foi para os cinemas do nosso lar, a gente vê as pessoas lá se comunicando com os encarnados via chamado, se comunicando não, vendo, né, os seus encarnados, os irmãos parentes, os amigos encarnados, através de uma videochamada, uma videoconferência, ele só olhava ali e via. Hoje a gente tem isso na nossa tela de celular, né? A gente pode. Então, assim, não justifica esse tabu, né? Não se justifica essa resistência, porque a espiritualidade sempre apontou esses caminhos tecnológicos. E o espiritismo ele sempre foi aliado à ciência e à tecnologia, desde o início. Chico Xavier, no Pinga Fogo, em 1971, ele já falava, né, das câmaras de vidro que poderiam ser utilizadas na Lua, ele já estava antecipando as viagens interplanetárias. Humberto de Campos também, numa viagem que ele fez a Marte, né, ali, que é citado também numa dessas obras de Chico Xavier, ele falando dessas viagens que os espíritos fazem entre um mundo e outro. Então a tecnologia sempre esteve presente. A nossa querida irmã Sheila, inclusive a mentora espiritual da SEAC, né, os tratamentos que ela faz com aparelhos modernos, o próprio Divaldo Franco cita, né, uma vez ele passando muito mal e ela apareceu com um aparelho que se enxergava os órgãos internos da pessoa. Então a gente vai observando, né, que existia essa evolução. Essa tecnologia, essa evolução são citadas, inclusive. Quem é que pode dizer que é uma adulteração? Se em 1944 não tinha nada disso. E Chico Xavier já falava. Então, essa resistência à tecnologia, eu acho que é falta de estudo. Né? As pessoas precisam estudar mais, os dirigentes precisam estudar mais, se capacitar. Né? A divulgação da doutrina é responsabilidade nossa. A maior caridade, conforme Emmanuel nos fala, para a doutrina espírita é a sua divulgação, mas uma divulgação correta. E como o Paulo Jorge falou, às vezes o profeta não é reconhecido na sua terra. Quanto material bom, né, que a gente tem aí, recursos humanos não são utilizados, não são valorizados na sua região, porque entra também aquela deficiência moral que as pessoas têm de ficar acusando, não, Paulo Jorge quer aparecer, para que tem um site? Quer aparecer. O Éder quer aparecer. A gente estuda muito para poder fazer um seminário, e quando você faz o seminário, você divulga o seminário. Ah, quem é que vai fazer o seminário? Ah, é o Éder. Paulo Jorge? Não vou não. Aí quando você vê, a gente não está atrás de público, de plateia. Mas se é um seminário de capacitação, a gente fez aquilo com carinho, com amor, utilizando o nosso tempo para atingir o máximo de pessoas, não é para aparecer. Então alguém vem e faça. Quando o movimento espírita comemorou os 70 anos do Pacto Áureo, foi ano passado, nós fizemos uma série de palestras, culminando com um seminário realizado no próprio Conselho. Uma ampla divulgação, e o seminário não foi valorizado pela própria região. A gente foi valorizado fazendo seminário em Itaboraí, e o mesmo seminário que foi feito em São Gonçalo não teve o impacto que o Conselho de São Gonçalo esperava. Então fica difícil assim, né? Assim como esse trabalho que o Paulo fez na área mediúnica, de estatísticas na área mediúnica. E não foi valorizado. Né? Às vezes na região em que ele pode ajudar, e aí outra pessoa de outro estado recupera, né, esse projeto e leva, e depois assim, poxa, mas o Paulo, né,
está lá no Espírito Santo fazendo, e aqui. Mas por quê que não se valoriza a prata da casa? Por quê? Acha que é fácil? Tem muita gente que ataca o outro. Não, porque quer aparecer. Então, senta aqui e vai coordenar uma live, vai manter uma sala, manter site atualizado, para ver se é fácil. Alguém quer abrir mão do seu conforto, do seu tempo livre, em benefício da doutrina, porque é fácil apedrejar aquele que faz, né? Porque só é apedrejada a árvore que produz fruto. A árvore que não produz fruto, ela não é apedrejada, ela é estéril, não é. Então a gente tem que continuar à frente, procurar um trabalho de formiguinha, Francisco, que tem que ser feito, com a mentalidade dos dirigentes, utilizar, e aí vem a dica, vamos utilizar os recursos disponíveis. Eu não tenho site, não tenho internet boa, mas eu tenho WhatsApp, então vamos fazer atividades pelo WhatsApp, vamos fazer chamadas de vídeo, né? Ah, minha instituição está num local que tem internet, vamos colocar internet na casa espírita. A SEAC tem lá uma internet que atende a instituição toda, tanto o laboratório de informática que nós criamos e está lá à disposição, quanto as transmissões das palestras. Agora, é uma casa pequenininha, mas por quê? Vamos adentrar isso. Se nosso lar tem, se os espíritos já mostravam isso há décadas atrás, por que a gente vai ficar lutando contra uma realidade que já existe no plano espiritual? Então, precisa-se haver mais estudo, porque a falta de estudo é que cria essa resistência contra essas novas tecnologias. Muito bom. A gente aprende muito com vocês, sabe? A verdade é essa. Bom, minha gente, olha só. Quanta coisa a gente já pôde, vamos dizer, ter conhecimento do porquê a doutrina espírita não se expande, né? Não sai do casulo como a gente gostaria. A gente, eu digo nós aqui, que somos defensores de que essa doutrina atinja muito mais pessoas para fazê-las progredir, acreditar, crer, como nós agora, né? Acreditamos, cremos no poder dessa transformação que a doutrina espírita cause no nosso mundo íntimo, né? Como a gente se sente bem e quer passar isso à frente. Eu te ouvindo você falar aí, né, que o Paulo Jorge também já tinha comentado, e eu reafirmo aqui o que vocês falaram, santo de casa não faz milagre, não tem jeito, né? Por mais que você tenha condições e tudo, por um motivo ou outro, não vamos entrar aqui em detalhes, mas você não consegue, né, vencer as resistências. Por isso a pergunta, o que deve fazer o dirigente que tem essa boa vontade, que tem essa determinação de ver esses recursos implantados em sua casa espírita, mas às vezes ele é minoria numa diretoria, né, de uma casa espírita. Outra coisa importante que eu gostaria de falar, você vê, a gente mal começou, já são 4h30, o tempo está voando, né? Eu gostaria de perguntar, inicialmente, vou começar aqui com o nosso Paulo Jorge de novo. Não vamos falar ainda dos benefícios, vamos falar quais os malefícios trazidos ou causados a nós, a Casa Espírita, ao movimento espírita, pelo corona, Paulo Jorge. Só os malefícios, por enquanto. Bom, os malefícios mesmo estão relacionados com o afastamento da gente, o esfriamento do relacionamento. Porque esse cuidado que o Éder teve de manter um grupo coeso, né, convidando sempre para a reunião que eles fazem, 18 horas, né, é uma atitude muito válida para manter esse grupo coeso. Um outro problema que eu acho seríssimo, Francisco, não sei, posso estar falando também aqui uma coisa que fora da realidade, mas a parte financeira das casas, nós vivemos de doações, nós vivemos das mensalidades. E olha só que as casas continuam com as contas de água, com as contas de luz, muitas com aluguel, né? E como você vai cobrar
entre aspas, porque não se cobra. A gente nem isso faz, as casas não têm esse hábito de cobrar, né? Lembrar as pessoas que são sócias, nós aqui temos um quadro de sócios, que é uma fração mínima do conteúdo de frequentadores, que as nossas palestras aqui dão um público, público presente de 300 pessoas, a gente tem algumas vezes, né? É fácil. Mas dali, se 1.000 pessoas são regulares nas contribuições, pequenininho desse tamanho, mas que fazem, mas que servem para ajudar a pagar essas contas, essas pessoas como serem lembradas? Olha, você que, na época, também trouxe para casa a ideia da gente fazer um sistema informatizado. E foi feito. Eu tinha um sistema semelhante num clube de Niterói, no Fonseca, né? O Clube Fonseca, o tradicional de Niterói. Há muitos anos eu peço serviço para eles, desde 92, se não me engano, por aí. E mesmo depois que eu vim para Cabo Frio, continuei prestando assistência a eles. E um sistema que tem lá é um sistema de cobrança de sócios. E nós demos a ideia de trazer um sistema semelhante para cá, foi feito. Mas olha só agora com a internet. Esse sistema você tem que ir na bilheteria pagar e registrar, sai um cupomzinho, você tem o controle de arrecadação, controle de tudo ali, certinho, direitinho. Mas e agora que o cara não pode ir lá para pagar? Né? E quer ter esse controle na mão. A gente já tem que modernizar isso, colocar isso no celular, colocar isso online, de maneira que se faça. As casas têm a preocupação doutrinária, sim. Isso facilmente se resolve com as palestras, resolve-se enfim, com recursos que a gente já vê aí, utilizamos, né? E quem não resolve, muitas vezes, não é por falta de condição, por falta de empenho, né? Não procurou também como resolver, uma vez que a própria CERJ é predisposta a ajudar, colocou material, né? Os seus, por aí, exemplo do seu de São Gonçalo, também colocou material, aqui na região também nós colocamos, e nos colocamos à disposição. Valde auxiliou muita gente daqui a fazer suas videoconferências também, porque ele hoje em dia é o responsável por esse departamento na nossa casa. Enfim, o grande problema que eu vejo é o esfriamento, né? O esfriamento com as pessoas, com os próprios relacionamentos. Não se sabe, por exemplo, se fulano está bem de saúde, porque o fulano sumiu do mapa, nunca mais se viu, nunca mais se falou. Não se sabe, por exemplo, se desencarnou pela Covid ou outra doença qualquer, né? O problema da manutenção da casa, poucos, né, se conscientizam de que tem que chegar cada vez mais junto, porque o momento é difícil. Agora, Paulo, seu microfone fechou. batido sem querer. Repete aí. Há um problema também daqueles que dependiam fisicamente da casa, né? Dependiam da sacola fraterna. Será que as casas estão conseguindo manter seus projetos assistenciais? Né? São poucas estão conseguindo manter. E no momento em que a população que vai lá, vai única e exclusivamente em busca do material. Às vezes, né, a gente sabe disso, a gente tem esse trabalho de longa data na casa, muito antes de eu chegar, já existia esse trabalho, né? E esse trabalho, certamente, ele é prejudicado. Ou seja, há uma série de prejuízos. Mas como você só quer que eu enumere os prejuízos, aqui nós os temos, os que eu acho assim mais graves. Muito bem, Éden, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Ou se não tiver, a gente passa então para os benefícios, né, desse corona para nós, do movimento e das casas de espírito. Assim, no caso, enquanto dirigente também de casa espírita, né, a gente notou aí esse distanciamento. Acho que o maior prejuízo é o distanciamento, porque nós temos um público-alvo idoso, né, um público-alvo que não tem muitos recursos financeiros e que não tem acesso a essa tecnologia. E, infelizmente, quer dizer, a pessoa não tem nem telefone dentro da sua residência, é o telefone do filho, o telefone da filha. E às vezes você liga, não atendem, às vezes você deixa um recado, não há retorno.
Então, de modo que o que o nosso irmão Paulo comentou é uma verdade, né? O maior prejuízo foi o distanciamento social. As pessoas sentem falta, né? Porque o movimento espírita, principalmente no Brasil, em regiões pobres, municípios pobres, inclusive, a casa espírita ela acaba se tornando um clube, né? É aquele clube onde a pessoa vai lá se distrair, ela tem os laços de amizade dela, né? Tem o trabalho de evangelização, né? Então é aquele momento mágico na casa espírita, que vão os pais, levam as suas crianças, tem o evangelizador, tem o lanche, então aquilo acaba sendo, muitas vezes, o único momento de lazer daquela família que tem uma vida muito difícil do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, e assim com as reuniões públicas também. Tem o famoso Papa Passe, né, que é aquela pessoa que ela espera ardentemente, né, como se fosse um domingo para ir tomar a hóstia, com todo respeito à Igreja Católica, mas são os espiritólicos, né, que vão à casa espírita, mas com aquele atavismo, né, preso ainda a um atavismo católico, né, a pessoa tem que tomar o passe. Isso foi perdido com essa pandemia, né? Então, nós da SEAC notamos realmente o impacto, né, nessa questão da participação presencial e também na questão financeira. Tanto é que nós tivemos que fazer uma campanha com urgência, né? Porque o nosso caixa já tem poucos recursos, ele foi assim despencando os valores do caixa, né? E como a casa estava fechada, a gente foi cancelando diversos serviços, porque não adianta pagar por um serviço que você não vai utilizar. Então a gente desligou a parte da geladeira, a gente cortou a internet, porque a casa está fechada, né, materialmente falando. Então, mesmo assim, com esses recursos cortados, a gente fez um apelo para que as pessoas continuassem depositando esses valores, né, na conta da instituição para que ela pudesse, né, manter a manutenção da casa. E, em paralelo, a SEAC também está procurando auxiliar outras instituições. Então, nós temos uma instituição muito grande em São Gonçalo, né, do nosso querido Hélio Ribeiro, que é o GAM, Grupo de Apoio ao Menor Casa de Batuíra, que tem uma creche. É a única instituição espírita de São Gonçalo que faz esse serviço no Gradim com uma creche. Então, a SEAC, ela meio que adotou essa instituição desde o ano passado e a gente vem tentando fazer campanhas do quilo, arrecadando mantimentos, fazendo transferências financeiras para poder mitigar, auxiliar essa instituição, que, diferente da nossa, tem um trabalho assistencial grande e que não parou. É a cesta básica fraterna. Ela abre as portas durante a pandemia, porque ela continua mantendo as crianças e as suas famílias com alimentação. Porque aquelas crianças iam para a creche e os pais não se preocupavam com a alimentação dessas crianças. E agora, sem a creche, é uma despesa a mais no orçamento de famílias que vivem numa situação de miséria grande ali naquela região do Gradim. Então, a SEAC, junto com outras casas, foi feito um apelo, inclusive pelo Conselho de São Gonçalo, para que as casas que não têm atividade assistencial e que possam contribuir com esta casa, do mesmo município, direcionem os seus recursos para esta casa. Então, uma corrente do bem, né? A minha casa, ela não tem essa obra assistencial, mas a casa do Francisco tem, vamos auxiliar a casa do Francisco. A casa do Paulo Jorge tem, vamos auxiliar a casa do Paulo Jorge. Os vizinhos da mesma região geográfica, né? Então, é o que a gente tem feito. Mas, realmente, o maior malefício foi esse isolamento, esse afastamento, e manter a coesão desse público nosso é o maior desafio que a gente está tendo, né? Manter essa coesão é um desafio. A gente vem se esforçando, né? Vem procurando manter as pessoas, mas tem uns que realmente, como o Paulo falou, sumiram. Nós não temos mais contato com essas pessoas, porque elas não têm celular, elas não atendem, as pessoas não dão os recados, e, infelizmente, nós perdemos, né, essa convivência, né? E até em saber se a pessoa está encarnada, se ficou doente, se está precisando de ajuda. Acho que é o maior malefício que a pandemia trouxe, né?
Bom, como nem tudo é só malefício, nem só benefício, vamos ver se a gente concorda na parte dos benefícios, né? Eu, por exemplo, tenho minha opinião particular em relação aos benefícios, mas passo a palavra aos convidados, inicialmente o nosso Paulo Jorge, nós temos aqui 20 minutos. Paulo Jorge, você falou, o Éder também, sobre os malefícios, que eu concordo, assim embaixo, e agora você pode nos lembrar, destacar, na sua opinião particular, os benefícios. Será que a pandemia só nos trouxe malefícios ou trouxe ótimos benefícios? Palavra sua. Eu acho que trouxe benefícios também, não só para as instituições espíritas, mas como para a sociedade de modo geral. Porque nós vemos que criamos soluções, adaptamos soluções, maneiras de fazer as coisas de modo um pouco diferente, né? Essa parte de tecnologia que muitos dos nossos dirigentes, aí vida afora, Brasil afora, estavam com dificuldade de olhar, não queriam muitas vezes nem olhar. Garanto que mesmo aquele mais reticente, o mais refratário, ele hoje em dia já cogita. Isso já é uma coisa muito positiva. Uma outra coisa positiva é que, às vezes, em várias situações, em várias casas, a solução doméstica aconteceu. Por exemplo, eu sempre ouvia um colega meu dizer, papagaio de casa também fala. Né? Há muitas casas em que, às vezes, a pessoa da casa não tinha oportunidade de se expressar, nem de fazer nenhuma outra atividade, porque a importância sempre era dada ao externo. Ainda na pandemia, um dos, talvez, malefícios, porque algumas não atentaram para isso, seria, pela facilidade que tem, não tem que pagar deslocamento de ninguém, né, e tal, de conseguir um palestrante de fora, e às vezes o cara esquece do doméstico, do que está mais ao seu alcance. Mas, ainda assim, as soluções de tecnologia, muitas vezes vieram de dentro da própria casa. Muitas casas, estou nem falando casa espírita, residências, os gestores da residência, né, não conseguiam se comunicar, ficaram perdidos, e a solução muitas vezes veio do filho, do sobrinho, de alguém que estava junto. Isso acontece também dentro das instituições espíritas. Eu acho isso muito bom, que nós detectemos essas potencialidades dentro das casas, e eu acho que o que veio, Éder falou que a coisa seria híbrida, e nós já fazíamos isso híbrido, a própria SEAC já fazia, outras casas aí que eu conheço também fazem, mas a grande maioria não fazia. E uma grande maioria não fazia com medo de perder público. Medo de que o frequentador não fosse a casa, ficasse em casa, assistisse de casa, entendeu? E quando, na realidade, a palestra é simplesmente uma vírgula no universo, no texto, no enorme texto de uma convivência na casa espírita. É uma coisinha, um detalhe, né? Porque a coisa que mais está fazendo falta é exatamente o contato, o convívio, a troca, olhar um livro na biblioteca, conversar, opinar sobre um salgadinho na cantina, sei lá, as futilidades da vida também movem o homem. E dentro da casa espírita faz uma falta tremenda. Mas veio para ficar a tecnologia. E eu faço votos de que fique. Não é só porque eu sou ligado à tecnologia, não, né? Eu sempre fui ligado à tecnologia, talvez tenha sido um estranho no ninho em várias situações, mas é muito importante que as casas fiquem com essa solução híbrida que o Éder falou há pouco. E eu acredito, sinceramente, que ficará. Eu acho isso positivo. Perfeito. Éder, você com a palavra, Paulo Jorge já destacou aí algumas coisas que o mal, se é que a gente pode dizer que é mal, o coronavírus, veio nos trazer. Então, tem coisas positivas também, né? Eu assinalo, né? Por exemplo, nós observamos
dobrar o número de frequentadores, né, das nossas reuniões, né? Então, fisicamente, a gente tinha um número X de pessoas que iam até a casa, e quando nós adotamos essa solução tecnológica, aí eu falo no período de pandemia, tá, exclusivamente, até porque a gente já tinha esse lado híbrido funcionando, mas no período de pandemia a gente viu dobrar, né, esse número de participantes. Às vezes, dependendo do tipo de palestra que é feito, do tema da palestra, a gente consegue ter, às vezes, 3, 4, 5 vezes a mais em participantes que estão ali. Então, por exemplo, a SEAC, ela criou o Recanto de Paz, que vem funcionando aí de segunda a sexta-feira. O Paulo Jorge já nos deu a honra de participar de vários, né, Recantos de Paz, que é um estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, né? Então, é um estudo semanal, diário, na semana, de segunda a sexta-feira. Nós criamos o estudo sistematizado virtual, às quartas-feiras. Nós estamos estudando a questão da obsessão, vamos entrar na desobsessão agora, eu coordeno esse estudo virtual, e nós temos a palestra pública virtual, tá? Além disso. Então, nós temos 3 frentes de trabalho virtual na casa. Recanto de Paz, nós temos a palestra pública virtual e nós temos o ESD virtual. E o que chama também a nossa atenção é que nós conseguimos captar um público de outras casas espíritas em que as suas instituições não fazem ou não estão fazendo nenhuma atividade virtual, e essas pessoas migraram para a SEAC virtualmente. Então, por exemplo, no Recanto de Paz, nós temos aí a participação de 6, 7 casas espíritas nos nossos estudos. Não só a SEAC está ali, porque o Recanto de Paz ele é aberto a todas as casas espíritas. Nós estamos tendo interação na sala do Zoom e também pessoas de outros estados. Já notamos pessoas de Santo André, de São Vicente, lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, pessoas que entram no canal da SEAC, tá, no YouTube, e passam a interagir com os nossos estudos, fazendo comentários nos chats online ali do YouTube durante o transcorrer do estudo. Também notamos, assim, quase que nós mais que dobramos o número de assinantes no canal. Né? Antes da pandemia, nós tínhamos, né, um canal que a gente começou já havia, ele foi criado para ser repositório de palestras e atividades que a gente fazia, né? Mas a gente não tinha esse conhecimento de usar tags, de fazer lives nesse canal, então ele era só um arquivo de palestras, não tinha muita divulgação. E nós vimos, durante essa pandemia, né, o número de visualizações triplicar. O nosso canal hoje dobrou de tamanho em quantidade de assinantes, né? A gente teve que melhorar a configuração do canal para poder atingir um número maior de pessoas, ter capacitações. Inclusive, eu vou disponibilizar aqui para o amigo também divulgar um canal que eu assino e sigo, né, de um profissional de marketing, ensinando, né, a utilizar as ferramentas do YouTube para você divulgar o seu produto, e isso serviu muito para a Casa Espírita. Então, o benefício maior que eu vejo foi de você ampliar o alcance da mensagem da divulgação da Casa Espírita e também ampliar o público da Casa Espírita. Se antes nós tínhamos ali 10, 15 pessoas presencialmente, hoje nós conseguimos atingir 50, 60 pessoas. Dos nossos estudos diários, 15 pessoas. Em ESG, 10, 15 pessoas, que na casa, nossa casa, que é uma casa muito pequena, num bairro afastado, inclusive, né, que a gente está ali focado na localidade, que é um bairro eminentemente protestante, que é um engenho pequeno, que fica em São Gonçalo, né? A gente dobrou esse número. Então, para nós, ajudou muito, né? Esse desafio de ter que se virar, ampliar essa necessidade de se ampliar as atividades virtuais da SEAC. Hoje eu posso dizer que a SEAC ela é muito maior hoje na pandemia do que ela era
antes da pandemia de forma presencial. Nós somos maiores hoje. O único calcanhar de Aquiles que nós temos, e aí foi por falta de uma pessoa que pudesse realizar conosco, porque eu e Josefa aqui fazemos essas atividades virtuais, é a questão da evangelização, né, que nós, infelizmente, não pudemos dar continuidade virtualmente por falta de pessoas. Porque o Recanto de Paz, antigamente, o Paulo Jorge lembra disso, era de segunda a segunda. Então, você imagina todos os dias da semana, durante 90 dias, nós ficamos 3 meses diariamente fazendo isso. Só que como nós somos seres humanos, espíritos encarnados, cheios de limitação, chega um momento em que o corpo físico, ao esgotamento, ao estresse tecnológico, que a gente não aguentava mais olhar a tela do computador. Porque nós trabalhamos em casa, fazendo home office, acaba o horário de expediente, 1 hora depois já é o Recanto de Paz. Então, isso sobrecarrega quem está à frente do controle da sala, do controle da tarefa. Mas houve muitos benefícios com essa pandemia, inclusive benefícios familiares, das famílias hoje estarem mais próximas, pessoas que não tinham tempo para estudar, pessoas que não tinham tempo para meditar nas obras espíritas. Nós estamos aí com um manancial, uma fonte inesgotável de palestras, de estudos, tanto da Federação Espírita Brasileira, do SERJ, de Casas como Trabalhadores de Jesus. Nós tivemos a grata satisfação, né, de ter o nosso querido Jano fazendo palestra no canal da SEAC. Nós conseguimos aí o Jano da UMEN no canal da SEAC. Então, são palestras, estudos, farto material que as pessoas que alegavam antes que não tinham tempo, hoje não tem justificativa para afirmar isso, porque o que não falta é tempo. Agora, é necessário que se haja uma organização desse tempo, né? Eu creio que o futuro é a casa espírita híbrida, com a perna na questão presencial e uma perna na questão virtual. Está chovendo muito, né? Ou então a localidade está muito violenta, houve aí uma orientação para não se abrir a casa, não vai haver mais desculpa para não haver reuniões. Choveu demais, inundou, a gente vai fazer a palestra virtual. A localidade está perigosa, está com problemas de violência no entorno, é perigoso o frequentador ir, nós vamos fazer a palestra virtual também. Entendeu? Então eu vejo o futuro assim. Quando acabar a pandemia, com certeza, principalmente nós da SEAC, vamos manter algumas atividades virtuais em funcionamento, né? Até porque para atingir esse público que não irá à SEAC, mas que continuará seguindo a SEAC na forma virtual. Eu vejo dessa forma. Mais benefícios, né, do que malefícios. Que bom passar esse momento com vocês. Aproveito você mesmo, Éder, para fazer sua despedida da gente e o que mais você quiser colocar. Por favor. Rememorando, né, o que a nossa querida Joana de Ângeles fala na obra Jesus e a Atualidade, né? Logo na introdução dessa obra, a Joana nos diz que a palavra de Jesus, a atualidade da palavra de Jesus, ela surpreende-nos até os dias atuais. Então, quando nós pensamos em Jesus e por que Jesus é lembrado até os dias de hoje, nós devemos observar que Jesus foi o primeiro psicólogo que existiu, o primeiro homem, do ponto de vista integral da palavra, o homem integral, que ele conseguiu auscultar, chegar até o íntimo da problemática do ser humano, trazendo as soluções para essa problemática de uma forma simples, de uma forma clara, aberta à compreensão de todos. Então, a palavra de Jesus, ela é muito atual. Passados aí mais de 2000 anos da sua trajetória na Terra, Jesus continua o mesmo, hoje, agora e sempre. E
né? Recordando o nosso querido Emmanuel, quando disse: se Jesus é a porta, Kardec é a chave, nós precisamos, nesse momento, nos unirmos, né, em torno da doutrina consoladora, em torno desse consolador prometido por Jesus, fazendo com que haja a divulgação. Nunca se houve tanta necessidade de divulgar a palavra de Jesus como nós estamos vendo nos dias atuais. Nesses dias de tantos transtornos, de tantas dores, de tantas angústias, de tanta violência verbal, de tanta violência física. Então, Jesus, a presença de Jesus se faz necessária em todos os lares. E nesse momento, cada lar aqui representado, ele é uma casa espírita em potencial. Então, é uma das vantagens também desse período. As casas espíritas, elas se quintuplicaram, se multiplicaram por 5, porque cada lá é uma casa espírita, e nós podemos utilizar os nossos recursos, que estão aqui, ó, na palma da nossa mão, para divulgar a palavra de Jesus, para divulgar o que é bom, o que é belo, superando essa onda negativa, que é esse encontro, uma onda de desesperança, uma onda de polarização, que infelizmente também atingiu as lides espíritas. Não existe espírita do lado esquerdo, espírita do lado direito, o espírita é um só. O verdadeiro espírita, o espírita cristão, é aquele que, como Kardec nos fala, é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. O que é colocado aí fora são rótulos político-partidários que não nos interessam, não interessam a Jesus. A mensagem de Jesus é clara e nós precisamos resgatar esse Jesus atemporal, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o amigo de todas as horas. Então, que ele possa sempre nos abençoar e que mais iniciativas que levem a palavra de Jesus sejam inspiradas nas mentes dos dirigentes, dos trabalhadores das casas espíritas, da juventude espírita, para que leve adiante a mensagem de Jesus. E é por conta disso que nós rendemos graças a ele, que nos mantém nesse momento e através de uma tecnologia que ele permitiu, que a espiritualidade permitiu que se materializasse, para que a mensagem, a sua mensagem, entrasse pelo telhado das casas. Muita paz, agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de estar aqui entre amigos, amigos muito queridos, rogando a Jesus que nos conceda muita saúde, muita paz e que a nossa amizade se fortaleça cada vez mais. Obrigado, meus queridos irmãos. Vamos para as considerações finais do nosso Paulo Jorge. Paulo Jorge, muito obrigado. Uma palavra final para as suas despedidas e o que mais você desejar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo assuntos do cotidiano, mas que interessam a muita gente, né? Então, agradecer a você, Francisco, né? Pioneiro aí nessa era de informática também, porque você começou com seus blogs e vou te contar, foi realmente, enfrentou momentos assim, que o pioneiro sempre enfrenta mais adversidade do que quem vem na retaguarda, né? Certamente enfrentou, e é uma pessoa que está sempre disposta a levar as boas ações adiante. Eu acho isso fundamental. O que Éder falou, gostaria de corroborar com o pensamento dele. Nós temos que estar, acima de tudo, sintonizados com esse modo de pensar de Jesus e nos colocar no lugar, colocá-lo no lugar, no nosso lugar, quando nós tivermos que tomar alguma atitude. O que Jesus faria no meu lugar? Né? Porque palavras nós temos aí soltas ao vento, um monte. Né? O Evangelho você pega, se você o ler como uma história, você pode ler com várias óticas, com a ótica do historiador, com a ótica mais sentimentalista, com a ótica piegas mesmo. Você pode dar a conotação que você quiser, mas a verdadeira conotação que ele tem que dar são as ações.
né? Não adianta eu também estar com pregação bonita e estar com uma ação completamente né, no contrapasso, no contrapé disso aí. Então, eu acho que eu convoco as pessoas a meditar e colocar o que Jesus faria no meu lugar, né? Jesus conviveu com muita diversidade, muito mais, talvez, muito mais do que a gente, muito mais, né? Porque e ele conseguiu lidar com a situação, né? Conseguiu lidar com a oposição, ele conseguiu lidar com o pobre, com o rico, com os marginais da sociedade, né? E os tratou de maneira caridosa a todos. Então, eu acho que o espírito se reconhece pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. Éder, muito bem, já o disse, né? Os espíritos nos deixaram essa informação, né? Que não tem perfeito. Dentro da casa espírita não há perfeição. O Paulo Jorge não é perfeito, acredito que o Francisco também não seja, e o Éder, eu conheço a face boa, mas sempre todos nós temos a face boa e os espinhos que a gente tem que podar durante a vida, todos nós reencarnados. Eu faço votos de que todos nós consigamos fazer com que o trigo se sobressaia em meio ao joio, né? Que consiga o trigo brotar e sufocar o joio, porque é a grande dificuldade. Muitas vezes as boas ações não vão à frente, porque por brios, por excesso de brio, né, as pessoas se melindram com muita facilidade, e eu duvido que Jesus se melindrasse assim, numa situação como essa. Então, agradecer, Francisco, e torcer para que a gente consiga sempre implementar as boas ações e que as boas práticas sempre prevaleçam. Muita paz a todos. Bom, então quero agradecer a presença do nosso Éder, do nosso Paulo Jorge, nesse nosso bate-papo, e espero contar com vocês em outras oportunidades, né? Dependendo, obviamente, da condição de cada um. Assim que eu tiver uma outra programação, com certeza mandarei o convite e espero que vocês possam participar com esse brilhantismo de hoje. Então, muita paz, prazer revê-los, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Até a próxima. Um grande abraço. Fica com Deus. Obrigado, meu irmão. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.